Turma do 8º ano, né, pessoal? Vamos que vamos, né? Essa semana em especial nós vamos estudar isso aqui, ó, congruência de figuras, pessoal. Professor, o que é congruência? Significa que é parecida, é igual, é idêntica, tá? Mas vamos lá. Em matemática, pessoal, nós diz o seguinte, que duas figuras elas são congruentes se elas são o quê? Idênticas, né? Se elas são idênticas. Como, professor? No formato e no tamanho, tá? Agora, olha aqui para você ver, ó. Dois segmentos de retas são congruentes por quê? O tamanho é o mesmo tamanho? O formato esse aqui é um segmento, esse aqui também é um segmento. Então, olha, então significa que são o quê? Congruentes. Agora, olha aqui para você ver. Aqui eu tenho uma semirreta FE passando pelo ponto E, ó. Eu tenho aqui uma semirreta FE passando pelo ponto E e aqui uma semirreta FEG passando pelo ponto G, formando um ângulo de quê? De 40 graus. Então eu tenho aqui um ângulo EF, E vértice em FG, um ângulo. E o outro aqui, pessoal, também, ó, uma semirreta com outra semirreta é a mesmo tamanho e o mesmo formato. Mesmo tamanho e mesmo formato. Quer dizer que esses dois ângulos aqui, ó, E vértice em G, E vértice em F, G e H vértice em J são o que, pessoal? Congruentes. O que pode ser indicado assim, ó. Esses três risquinhos aqui, ó. Esses três risquinhos significa congruência, tá bom, pessoal? Significa que congruências, tá? A congruência ela pode ser representada assim, né? Também, ó. Um risquinho tio em cima, né? Aqui. Não, desculpa. Esse risquinho tio é aproximado, tá? Desculpa. Então a congruência tá aqui, ó. 3 risquinhos. Então você risca assim, ó. 1, 2, 3. 3 risquinhos. Tá bom? 3 risquinhos. Esse aqui, né, foi representado também da mesma forma, os segmentos e tal. Isso aí. Agora, pessoal, para estudar congruência, de figuras, você tem que observar a seguinte situação aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. Aqui eu tenho um programinha do computador, né, e aqui é feito isso aqui no computador. Mas eu quero que você observe o seguinte. A senhorita aqui, ela desenhou esses quadriláteros. Quadrilátero azul, né? E um programa do computador. E o que ela fez? Ela fez cópias. Copiou isso aqui, colou aqui. Copiou, colou aqui, colou aqui. Né? E realizou modificações. Agora, mudou a cor da figura, ó. Houve o que? Mudou a cor e ampliou. Quer dizer, esse aqui, azul, é menor do que esse. Por que ela fez? Ela puxou assim as bordas e aumentou ele. Ampliou, tá? Aqui, o que ela fez? Ela colou, mudou a cor e ajustou. Percebe que aqui é menor. Agora, ela pegou esse ladinho aqui e aumentou mais. Então, ficou assim, né? Ó. Desse jeito assim. Então, ela pegou esse lado e ajustou. Então, ela ajustou a figura. Agora, olha isso aqui, pessoal. Mudou a cor e rotacionou. Então, pegou esse aqui, ela fez uma... virou, né? Tipo assim, tava assim, ela virou para cima essa figura, tá? Ou pegou e virou ela assim, ó. Né? Então, você percebe que existe, né, essas modificações. Né? Figuras modificadas, elas são congruentes? São congruentes, né, ao quadrilátero azul. Então, você tem que notar essas questões, essas diferenças aí em relação a essas congruências de figuras, né? Olha aqui embaixo, que interessante das figuras, né? A rotacionada, né? Essa aqui foi rotacionada, né? Agora, qual que é congruente? É aquela que tem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Essa camarada aqui, essa azul, ela é congruente a essa aqui, professor? Pode ter o mesmo formato, o mesmo tamanho, não. Então, não é congruente. Olha aqui, ó. Não é congruente. Menor. Essa aqui também é menor, ó. Não tem o mesmo formato e nem o mesmo tamanho. Olha aqui. Não é congruente. Agora, olha essa aqui. Essa azul.
Com azul? Sim, né? Essa aqui, ó. Agora, essa aqui que foi rotacionada, ó. Essa aqui que foi rotacionada, ela tem mesmo tamanho, mesmo formato. Então, dois polígonos, pessoal, aqui, ó. Olha aqui embaixo. Dois polígonos são congruentes quando seus lados e ângulos internos são, respectivamente, congruentes. Então, eu tenho aí um polígono, por exemplo, um triângulo. Dois triângulos, eles são congruentes quando eles têm os seus lados e os ângulos internos, respectivamente, com as mesmas medidas, mesmo tamanho. Pessoal, agora vamos estudar o casos de congruência. Primeiro caso é esse LAU aqui. Isso eu quero que você anote no caderno, tá? LAU. O que é esse LAU, professor? Anote no caderno aí. Então você vai anotar aí no caderno. Você vai anotar aí, escreva assim: casos de congruências de triângulos, tá? Não são só de triângulos, então tem uns casos especiais de triângulos. Tá. Eu tenho dois triângulos e quero saber se ele é o quê? Se eles são congruentes, se eles são congruentes, tem a mesma medida. Aí por esse caso aqui, ó, lá, ó, quer dizer o que? Esse primeiro L é lado, ângulo e lado. Então, ó, lado, ângulo e lado, tá? Eu quero saber se esses dois triângulos são congruentes. Dois triângulos são congruentes quando possuem dois lados e o ângulo interno formado por esses lados respectivamente congruente. Então, ó, eu tenho aqui dois triângulos. A, B, C e A', B', C'. Então, esses dois triângulos são congruentes. Como? Percebe que esse lado aqui, AB, ele tem a mesma medida desse AB? Então, é lado. Ó, passou pelo primeiro. L, lado. Agora, ângulo. Olha esse ângulo B aqui. Ele tem a mesma medida desse ângulo B. Aqui, ó. Então, ângulo. Passou pelo ângulo. Agora, lado. De novo. Aqui, ó. O outro lado BC. O outro lado BC tem a mesma medida, correto? Então, ó, quando tem esse formato aqui, esse formato, eles são do mesmo tamanho, tá? Mas que tem esse formato, esse aqui, ó, esse lado, esse ângulo e esse lado, LAU, tá vendo? Ó? Lá, lado, esse aqui, ô, lapiseira, me dê paciência, lapiseira. Vou ter que trocar o grafite. Aqui, ó. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Dois triângulos congruentes. Aí vem aqui, ó. Essas especificações aqui, indicação. O triângulo, esse triângulo aqui, tá a dizer, esse triângulo aqui, ó, ABC, é congruente a esse triângulo aqui, que é o A', B', C', que é esse segundo triângulo. Pois o segmento AB é congruente ao segmento AB aqui. O ângulo A vértice em BC, é congruente ao esse ângulo aqui. E o segmento BC, que é esse segmento aqui, ó, BC, ele é congruente a esse segmento aqui BC, tá? Agora vamos sair de LAU, anotou aí em seu caderno. Agora vamos para o outro. Agora vamos para Alá. Não é o Deus, o pai de Maomé não, tá? É Alá mesmo, é ângulo, lado, ângulo. É ângulo, A, L, A. Ângulo, lado, ângulo. Então tá, dois triângulos são congruentes quando possuem, né, um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado respectivamente. Olha esses dois triângulos aqui. Se você olhar bem para eles, percebe que você tem aqui um ângulo B, ó, A vértice em BC, você tem esse ângulo. Ele é congruente a esse outro ângulo aqui, ó. É A, vértice em B, C. Então é congruente, né? Então é congruente. Bom, agora vem o segmento BC, aqui ó, o segmento BC, ele é congruente, quer dizer que tem a mesma medida a este segmento aqui, ó.
Ó, esse segmento aqui, ó, BC. Ó, BC, BC é uma linha, né? Tem esse risquinho aqui, esse risquinho quer dizer que é linha, que está repetindo a mesma medida, o mesmo segmento praticamente. E agora ângulo de novo, ó, ângulo novamente. Então, pessoal, nesse caso, necessariamente, eu vou ter um triângulo. Eu terei aqui triângulos congruentes com a mesma tamanho e o mesmo formato pelo caso a lá, quer dizer, ângulo, lado e ângulo. Eu tenho um lado, eu tô falando que essa lapiseira tá horrível, ó. Tá horrível assim. Desculpa aí pelo incômodo, mas fazer o que, né? Então aqui eu tenho o caso a lá, tá? Então você tem que observar, se eu tenho um ângulo, lado e um ângulo, então está nesse caso a lá aqui. É ângulo, lado, ângulo. Agora vamos para o próximo. O próximo aqui é esse caso aqui, ó. L, L, L. Lado, lado e lado. Aqui eu tenho o lado. Eu tenho os dois triângulos, né? Ó, triângulo ABC. Ele é congruente ao triângulo ABC. Quer dizer, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse aqui. Quer dizer, que tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. Para isso, olha aqui. O lado AB tem a mesma medida do lado A linha, AB linha aqui. Você tem um risquinho, aqui tem um risquinho. Quer dizer que tem a mesma medida. BC tem a mesma medida de BC aqui. AC tem a medida de AC. Então são iguais. São congruentes. Ok? Fácil, simples assim. Aqui, ó. Segmento é congruente a esse segmento é congruente a esse segmento aqui é congruente a esse. Tá certo, pessoal? Então, os dois triângulos indicados aqui na figura. Triangulinho ABC, risquinho, risquinho, risquinho. Triangulinho ABC, linha, né? Linha, linha, linha. Quer dizer que esses dois triângulos são congruentes. São congruentes entre si. Vamos para o próximo caso? Então, aqui, esse caso, ele é LLL. Quer dizer, lado, lado, lado. Quer dizer, lado, lado, lado. Então, são lado, lado, lado. Ok? Muito bem, pessoal. Aqui eu tenho LAO. Professor, o que é esse LAO? Aqui, pessoal, eu tenho lado, ângulo, ângulo oposto. Então, aqui, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto, né? Aqui eu tenho os dois triângulos, são congruentes, tem a mesma medida, mesmo tamanho, o mesmo formato. Por quê? Esse lado aqui, esse segmento AC, cadê o segmento AC? Aqui, ó. Esse que está com risquinho, ó. É congruente esse segmento AC aqui, ó. AC, segmento AC. BAC, cadê? Tá. Esse aqui é o ângulo, né, ó. B vértice em AC. B vértice em AC, esse ângulo aqui, ó. Ele é congruente ao B vértice em AC aqui. B vértice em AC, esse aqui. Então, ó, congruente, congruente, lado, ângulo. Outro ângulo aqui, ó, B, congruente esse aqui. Tem a mesma medida. E eles são o que? Opostos, né? São opostos. Então tem ângulos opostos aqui. Tá aqui e o outro está lá. São ângulos opostos. Nesse caso, eu terei o que? Congruência de triângulos. Tá bem, pessoal? Vamos que vamos, então, para as questões, pessoal. Então, ó, eu acredito que, além disso aqui, não há necessidade de você rever. Então, são os casos de triângulos, né? O caso LAA, o lado, o lado, lado, lado. Você tem ângulo, lado e ângulo. E você tem aqui lado, ângulo e lado. São 4 casos aqui. Casos de congruência de triângulos, tá bom, pessoal? Aqui na página 134 nós vamos fazer alguns exercícios, 134 e 135. Aqui de início já tem aqui para você, ó, meça os ângulos representados a seguir, identifica aqueles que são congruentes. Você pega o seu transferidor, cadê o transferidor? Aqui, você pega aí na sua casa
mede certinho, tá? Você mede, coloca o valor em ângulo aqui, vem aqui, mede, coloca o valor, aí você vai escrever e dizer quais deles são congruentes. Por exemplo, você vai falar o ângulo. O ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo D é congruente ao ângulo B, e assim sucessivamente. Você vai falar, professor, já dá para perceber que quem são congruentes aqui, né? Quais dos ângulos aqui são congruentes. Por exemplo, o A é congruente ao F. Aí você vai dizer, o A, risquinho, 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 é congruente ao F. Quer dizer, esses dois ângulos aqui são congruentes. Isso você quem vai dizer, tá? Percebe que tem aqui 6, né? Você vai dizer quem são congruentes aqui. Só olhando assim já dá para perceber, mas eu não vou falar aqui não, você que tem que responder. Aqui, ó, no caderno desenhe segmentos de reta congruentes AB e CD, representados a seguir, né? Mas tem que ser congruentes, tá? Congruente tem que ter o quê? O mesmo tamanho. Por exemplo, você vai desenhar um segmento congruente a esse aqui, ó. CD, vai lá e desenha no seu caderno. Outro segmento congruente a esse. Vem aqui, pega o mesmo formato, mesmo tamanho desse aqui, desenha lá no seu caderno. Então, para você desenhar um congruente a esse e o outro congruente a esse aqui. Aqui, esses joguinhos aqui, lembra lá que ele vai descendo, tic, 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 assim, você vai jogando, jogando, jogando para cá até ele cair. Aí quando você fechar a barra aqui, ele estoura, né? Então, nos jogos eletrônicos do tipo Block Puzzle, os participantes devem encaixar peças, né, como um quebra-cabeça em um desses jogos. Aí observe aqui essa figura. Agora vamos observar a outra lá em cima. Aí a pergunta, em uma malha quadriculada, Lucas representou por figuras algumas peças desse jogo. Identifique entre essas figuras aquelas que são congruentes. Pessoal, você vai dizer, por exemplo, essa figura C aqui é congruente a D? Tem o mesmo formato, o mesmo tamanho? Você vai dizer qual delas são congruentes entre si. São congruentes, que tem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Você vai falar assim, a F é congruente a A. Será? Será, 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 será. Aí você vai dizer, tá? Se é congruente, quer dizer que tem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Tá beleza, pessoal? Questãozinha número 4 aqui. Questãozinha número 4. Em cada item, os polígonos representados são congruentes, tá? Esse polígono aqui, ó, a letra A. Aqui é a letra A, ó. Aqui para cima. Então, eu tenho dois polígonos aqui. Esses dois polígonos, eles são o quê? Congruentes. Se eles são já, o problema já está falando que eles são congruentes. Determina as medidas dos lados, por exemplo. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 11,2, aqui eu tenho x, tá? Pessoal, é o seguinte. Aqui você tem 8, aqui você tem 11, aqui você tem W, e aqui você tem 7. Qual é o valor de x? Você tem que ver, ó. Esse lado aqui, ele é congruente com qual lado desse aqui, ó? Sabendo que essas duas figuras têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Então fica fácil, muito simples. A questão é que a figura está invertida. Percebe que aqui ela está virada para cá e aqui ela está para cá. Então você tem que identificar, você tem que falar assim, não, esse lado aqui é esse aqui, né? Esse lado x equivale a esse, tal. Aí você dá o valor, tá, o valor de x é esse aqui, tá? Então tá bem simples. Na letra B a mesma coisa. Na letra B aqui, por exemplo, esse ângulo x aqui, qual que é deles aqui, ó? É o 90, é o 135 ou 85? Aí você vai dizer o valor de x, por exemplo. É 85, é 135 ou é 90 o valor de x? Por exemplo, o valor P aqui. Qual desses quatro ângulos aqui é o valor P, ó? P. E é um desses aqui, né? O W é um desses aqui também. Tá? Explique como podemos verificar se dois quadrados são congruentes, realizando apenas uma medição em cada um. Muito simples. Olha aqui, gente, um quadrado. Quadrado. Os quadrados o que, pessoal? O que diferencia um quadrado de um retângulo? Porque eles têm o que? As mesmas. Não vou falar o resto. Faz a 6 também, tá? Você que tá fazendo, vai assistir o vídeo até o final, ó. Faz a 6 também. Faz isso aqui, ó.
tá? Essa aqui é igual a 4. Essa aqui, tá? Letra A, 2 triângulos aqui, você vai fazer o que está pedindo aqui na 6. Valeu, boa sorte, pessoal.